estamos aqui reunidos unicamente para te adorar na beleza da tua santidade, e que tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia venham imperar em nossas vidas. Que cada pessoa que adentrar as portas desta igreja saiam daqui nesta noite edificados e abençoados e pela tua palavra, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, né? Vamos louvar a Deus, né, irmãos? Vamos comer. Pode sentar, queridos. O hino 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem e obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor, e riquezas que fluem caudal lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar com Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Glória a Deus. Aleluia. É o hino 396, viu, irmãos? Glória a Deus. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime vento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim, fez um sacrifício infinito, com valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus,
atinja a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, paz do Senhor para a igreja. Queridos, estamos aqui hoje para a gente dar continuidade, quarto dia do nosso seminário sobre escatologia. Hoje é um dos dias, eu diria assim, mais complexos para a gente conseguir explicar. Na verdade, a explicação ela não é difícil. A gente prestando atenção, e eu acho que no final das contas, muito disso já está internalizado. A gente só vai, talvez, relembrar algumas coisas e pegar a Bíblia e a gente sair pesquisando, a gente sair hoje olhando. Queria que você deixasse sua Bíblia aí no ponto de bala aí para a gente olhar bastante coisa aqui. Vai ter muita pesquisa bíblica, muita informação bíblica. Eu preciso das luzes apagadas aqui. E nós vamos falar sobre este assunto chamado As 70 Semanas de Daniel. Convido a igreja a se pôr de pé. Nós vamos fazer uma leitura bíblica nesse instante. Deixa eu ver se o meu passador está funcionando aqui. Está funcionando. Então, queridos, nós vamos estudar hoje uma passagem de um livro do profeta Daniel. E o livro de Daniel é um dos livros escatológicos que a gente tem na Bíblia. Ele tem aquelas histórias de livramentos espetaculares que Deus deu, Daniel na cova dos leões, aqueles 3 jovens na fornalha de fogo. Mas o livro de Daniel, ele tem um contexto escatológico relacionado às coisas do fim muito forte. E nós vamos estudar hoje as 70 semanas de Daniel. E na semana que vem, eu achei que a gente ia começar a falar da grande tribulação, mas a gente ainda vai ter um texto de Daniel, que a gente vai ter que ainda olhar esse texto com muito cuidado, que é aquela visão que Nabucodonosor teve daquela estátua. E a gente vai analisar aquela estátua, ela fala de reinos, ela fala dos reinos até os tempos do fim. E eu entendo que ainda é uma coisa que a gente precisa também trazer, para depois a gente entrar, né, no estudo mais... Obrigado, Rubens, Deus abençoe. Para a gente entrar no estudo mais pesado da grande tribulação, então daqui 2 semanas. O texto de hoje, apesar da gente falar em Daniel, a gente vai ler muito sobre Daniel, mas a gente vai fazer primeiro uma referência que Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler o versículo seguinte, depois nós vamos lá para Daniel e continuar a leitura. Então vamos lá. Leiam bem fortes, bonito, né? Hoje vamos fazer essa leitura bem animados aqui. Diz assim: quando, pois, isso é Jesus falando, tá? Virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Igreja. E quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa.
Mas ai das grávidas, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Vamos lá para Daniel agora. Jesus fez uma citação lá no Evangelho de Mateus, falando: quem lê, entenda o que o profeta Daniel falou. E o que o profeta Daniel disse está aqui: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Isso aqui é Deus falando para Daniel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, juntos. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Amém. O texto é complexo. Se você ler de cara assim, ele fica meio difícil de entender. Mas a gente vai ver que ele não é tão complicado depois que os outros ensinaram, é claro, né? Ficou bem mais fácil da gente pegar o que os teólogos, os profetas, e principalmente o que Deus revelou, fica mais fácil da gente entender. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez ao Pai. Senhor, nós te louvamos nessa noite, por estar na tua casa. Eu te agradeço, Deus, por estarmos aqui reunidos nessa noite de estudo, de ensino, de aprendizado da tua palavra. Eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo, Deus, é que traga revelação, ensinamento, discernimento da tua palavra, meu Deus, de forma, Pai, que possamos voltar para casa hoje melhores do que chegamos, e acima de tudo, possamos voltar, meu Deus, mais preparados, mais conscientes, Deus, do nosso papel nesse teu plano, Deus, e preparados, meu Deus, para aquele grande dia, Senhor, em que nos encontraremos contigo, Pai. Continua trabalhando em nossas vidas, fica conosco e abençoa teu povo, em nome de Jesus, amém. Muito bem. As 70 semanas de Daniel, e aqui foi uma observação que eu ranquei da nossa livrinha, da nossa revistinha de escola dominical. Essa informação aqui eu tirei das nossas revistas. Nós estudamos o livro do profeta Daniel, salvo engano, ano passado. Acho que ano passado ou ano retrasado, no mais longe talvez tenha sido. Nós estudamos o profeta Daniel. E o profeta Daniel, o livro dele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Da mesma forma que o Novo Testamento tem um Apocalipse, a revelação dada a João, no Antigo Testamento há um livro considerado como Apocalipse, ou seja, uma revelação de Deus a respeito das últimas coisas, e esse livro é o livro do profeta Daniel. Obviamente que você vai encontrar a profecia bíblica escatológica em outros livros. Livro do profeta Joel vai ter, livro do profeta Isaías vai ter, livro do profeta Zacarias vão ter, palavras escatológicas, mas o livro que pega assim de forma mais detalhada as profecias que relacionadas ao tempo do fim estão aqui no livro do profeta Daniel. E a leitura, quando a gente pega de cara assim, ela parece confusa, mas a gente vai entender que ela é possível interpretá-la.
Muito bem. Primeira pergunta para a gente responder aqui é o seguinte: para que ou por que Deus estabeleceu essas chamadas 70 semanas, não é de Daniel, porque está no livro de Daniel, mas no texto que nós lemos, está lá escrito Deus falando assim: 70 semanas estão decretadas sobre, e é interessante a gente fazer essa observação aqui, ó, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essas 70 semanas, elas não são para a igreja, elas são para o povo de Israel. Isso a gente tem que ter ela bem em mente. Então por que a gente está estudando isso aqui? É porque nós temos um contexto dentro desse plano escatológico que Deus traçou, e é sempre bom a gente estar atento a tudo que acontece com Israel. Então Deus está falando para Daniel, dizendo aqui, ó, sobre o teu povo. Daniel era judeu, então Deus está falando para ele assim: olha, sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Deus está falando aqui de Jerusalém. Então essas 70 semanas, elas estão falando diretamente para Israel, para um período em que Deus vai restaurar a glória de Israel. E o que vai acontecer nessas 70 semanas? O versículo é claro, olha aqui, vamos analisar o texto. Deus está dizendo aqui, ó: eu vou fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e olha isso aqui, ó, selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Na verdade, o que Deus está falando aqui é o seguinte: a concretização desse período chamado 70 semanas, Deus tem um plano para ser realizado no povo de Israel, e o povo de Israel se colocará, depois dessas 70 semanas, no lugar em que Deus planejou e projetou que o povo de Israel estivesse. A princípio, vai guardando essas informações, porque daqui a pouco tudo isso vai achar o lugarzinho dele na nossa análise aqui hoje. Entenda uma coisa: essas 70 semanas, elas não são para a igreja, elas são para Israel, e isso vai fazer muito sentido no final. Vamos lá. Aí aqui só falando aqui, as 70 semanas são um período de restauração para Israel, não para a igreja. Deixamos isso aqui claro. Vamos para frente. A duração das 70 semanas. Aqui, quando a gente fala em 70 semanas, quando a gente fala uma semana, tem quantos dias, irmãos? 7 dias, não é verdade? E o contexto analisado aqui, quando a gente fala 70 semanas, a gente vai imaginar assim: bom, uma semana, 7 dias, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 70, 490. A gente poderia pensar, então, tudo que Deus vai fazer em 490 dias. Quando se fala em semana, a gente pensa no primeiro momento em dia. Só que dentro da interpretação judaica, diferente daquilo que nós temos hoje como referência a uma semana, para eles a semana, ela poderia ser tanto uma semana de dias, quanto ela poderia ser uma semana de anos. E aí, dentro da interpretação que os teólogos fizeram, e analisando o que já aconteceu, fica claro que Deus não estava falando de uma semana de dias, mas Deus estava falando de uma semana de anos. Ou seja, uma semana equivale a 7 anos. Isso aqui precisa ficar bem claro. Isso aqui eu busquei em uma das enciclopédias que diz lá: o termo hebraico aqui usado para as semanas, Shebuá é o nome, significa simplesmente grupo de 7. Aí ele disse, o comentarista: o contexto determina se é uma semana de dias ou de anos. As semanas que já têm sido cumpridas demonstram que estas semanas são semanas de anos ao invés de semanas de dias. Assim, vemos que a parte da profecia que já se cumpriu, ou seja, uma parte da profecia dessas 70 semanas já está concluída. E a interpretação dos teólogos é que a parte que já se cumpriu, ela refere-se a anos.
E aí a continha aqui embaixo fica fácil, ó. 70 semanas de Daniel, sendo uma semana de anos, ela equivale a 490 anos. Ou seja, Deus está falando assim: eu tenho um prazo de 490 anos para cumprir aquilo que eu estabeleci. Daqui a pouquinho a gente vai estudar mais um pouco, e a gente vai entender que 69 dessas semanas se cumpriram. Ou seja, 483 anos deste prazo que Deus estabeleceu já se cumpriram. Fica faltando uma semaninha de 7 aninhos, que a gente depois vai entender que semana é essa. E o negócio é sério. Vamos lá. Vocês lembram no primeiro dia que eu trouxe um slide? Eu estou resgatando um slide aqui da primeira ministração nossa do primeiro dia, que é o seguinte, ó. A maior parte, eu vou dizer assim, ó, praticamente 100%, das divergências a respeito de estudo de escatologia, ela está aqui, na interpretação das 70 semanas de Daniel. Num dos manuais de escatologia que eu estava estudando, o comentarista fez questão de entrar logo assim, ó. A escatologia bíblica é uma daquelas áreas em que, na melhor das hipóteses, os crentes concordam em discordar. Então o fato é que os crentes vão discordar em cima desse assunto aqui. Alguém vai dizer assim, eu penso que é assim. O outro, eu penso que é de outro jeito. O fato é que há uma discussão a respeito da ordem, do cronograma, e a nossa igreja tem uma posição, e nós vamos nos manter, nós vamos nos ater àquilo que nós aprendemos, àquilo que nós entendemos, dentro da interpretação daquilo que fomos instruídos. Com relação a isso, a gente não precisa sair brigando com ninguém a respeito disso. Tem gente que às vezes até se exalta, querendo manter sua posição, seu ponto de vista. Eu concordo com essa frase de John Wesley aqui, que ele disse o seguinte, ó, frase do primeiro dia que a gente trouxe a ministração: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; mas em todas as coisas, amor. Aí eu pergunto para vocês, que coisas essenciais? Você lembra no primeiro dia, que nós falamos que existem assuntos que não se discutem? A volta de Jesus, arrebatamento da igreja, salvação pela graça de Deus, não é nosso mérito, é graça de Deus. São coisas essenciais, e nisso aqui a gente não abre mão, e não tem discussão. Você pode pegar as igrejas protestantes em geral, eles vão entender que Jesus vai voltar, eles vão entender que haverá um arrebatamento, eles vão entender que haverá um milênio, até porque a Bíblia deixa isso muito claramente. Eles vão entender que o sangue de Jesus, a graça e a misericórdia dele é que nos salvam. Então nessas coisas, queridos, unidade, não dá para a gente pensar diferente. Nas coisas não essenciais, eu penso que a igreja vai ser arrebatada antes, no meio, depois da tribulação. Isso influencia diretamente na nossa salvação? Então, querido, eu fui instruído, eu aprendi, mas eu não vou brigar, ou vou brigar com o Leandro, porque o Leandro não acredita, e a gente não converso mais com o Leandro, porque o Leandro acha que a igreja vai ficar na grande tribulação, eu acho que ela vai ser arrebatada antes. Queridos, no final, nós vamos estar no céu. Então eu não vou brigar com os irmãos da igreja presbiteriana, por exemplo, que acreditam que a igreja vai ficar na grande tribulação. No final eu entendo que a graça de Jesus nos levará para o céu. Ok? Então, dito isso, vamos lá. Existem algumas escolas que interpretam, isso aqui você não precisa decorar isso aqui não, essas palavras são estranhas, é só para você saber que existe, mas não precisa decorar isso daqui não. Existem algumas escolas que interpretam essas 70 semanas da seguinte forma: existem uns chamados pré-milenaristas, tem uns pós-milenaristas, e tem uns chamados amilenaristas. Não precisa decorar isso, sua salvação não depende de você saber disso daqui. E nem subir no arrebatamento da igreja depende de você entender esse negócio aqui, só para você saber que existe. E aonde nós, Assembleia de Deus, estamos posicionados? Bem aqui, ó, pré-milenaristas e pré-tribulacionistas. O que isso significa?
Nós acreditamos que a igreja do Senhor Jesus, ela será arrebatada antes da grande tribulação e antes do milênio. Essa é a nossa posição. Existem uns que pensam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, da grande tribulação. E outros entendem que a igreja vai ficar aqui no período da grande tribulação e só vai ser arrebatada no final. Alguns acreditam que a gente já está vivendo o milênio. Que a gente já está vivendo o período do milênio. Vamos entender esse negócio aqui de uma forma mais clara? Eu estava tentando assim, como é que a gente vai conseguir explicar isso aqui para a igreja? Eu estava tentando bolar um jeito aqui, e eu acho que dessa forma aqui a gente vai conseguir entender. Vamos lá, eu vou colocar primeiro aqui qual é a nossa interpretação. Vamos lá. A palavra de Deus, quando nós começamos a ler, foi dito que Deus havia estabelecido que 70 semanas seriam necessárias para restaurar o povo de Israel. Consenso geral, não tem discussão a respeito disso. Todos os teólogos entendem que 7 semanas e 62 semanas já se passaram, ou seja, 483 anos. Qual o evento que culminou com o fim da semana número 69, que é o 7 mais 62, fecha 69. Qual o evento que culminou com o final da 69ª semana? O evento foi esse aqui, ó. A morte de Jesus na cruz. E ali você vai encontrar uma série de acontecimentos importantes e muito próximos. Você vai encontrar Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Às vezes a gente nem dá assim tanta atenção para aquela passagem, mas aquilo tem um significado teológico muito grande. Porque na verdade, quando Jesus ele entra montado num jumentinho, é a chegada do rei. Na verdade ali, oficialmente, Deus está fazendo o seu filho chegar à cidade. É a chegada do Messias ali. Jesus ele começa seu ministério 3 anos antes, mas oficialmente, o rei, ele chega ao seu povo, quando a Bíblia diz assim, ele veio para os que eram seus. É aquela hora, é quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, ali Deus está dizendo assim, ele veio para os seus, e uma semana depois, Jesus já estava sendo crucificado. Ou seja, o rei chega, e uma semana depois, o rei é rejeitado e é crucificado. Então acontecem 3 eventos importantes: a entrada de Jesus em Jerusalém, a morte de Jesus no Calvário, e alguns dias depois, o dia do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo de Deus, e a instituição oficial da igreja do Senhor Jesus. Então são 3 eventos importantes dentro de um resumido espaço de tempo, e esses 3 eventos, segundo a maior parte dos teólogos, eles sinalizam o final da semana número 69. O que acontece depois disso? Entra-se o chamado período da graça. Somos nós, é a igreja do Senhor Jesus. Ela foi estabelecida nesse período, após a morte de Cristo, após o derramar do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela entra dentro desse contexto. Você vai fazer uma pergunta aí no texto, você está com uma interrogação bem grandona, pastor, Deus não falou que são 70 semanas? São, mas se eu contar 7 mais 62, só dá 69, está faltando uma semana. É verdade, eu concordo com você. Está faltando uma semana. E aonde está essa semana? Aonde foi parar essa semana? Essa semana está bem aqui, ó. Perceba comigo. Quando a semana número 69 é cumprida, entra em cena a igreja do Senhor Jesus. Deus pega o cronômetro que ele tinha na mão, quando deu a semana número 69, Deus para o cronômetro, entra
a igreja do Senhor Jesus, com a função de ser o que nós já falamos nas 2 últimas terças-feiras, ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o nosso lugar. Nós estamos hoje vivendo o período da graça, o período da igreja, o período do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a terra. Deus parou o cronômetro e fica faltando uma semana. Essa semana, ela só volta a ser contada quando a igreja do Senhor Jesus for arrebatada. E aí eu pergunto para os irmãos, o que vem depois do arrebatamento da igreja? Os irmãos já sabem melhor do que eu. O que acontece depois? É isso mesmo, olha aqui, ó, a letra está meio ruim de ler ali, mas haverá um período chamado de grande tribulação. É nesse período em que vai aparecer um tal de anticristo, besta, terá uma duração de 7 anos, ela está dividida em 2 quadrados aqui, porque a gente vai entender daqui a pouquinho por que tem essa divisão, mas o período da grande tribulação, ela tem um período de 7 anos de duração, e desses 7 anos, 3 anos e meio, vai ser de muita tribulação, e os outros 3 anos e meio vai ser de uma terrível tribulação. O fato é que qualquer um desses períodos aí são terríveis, mas os 3 últimos é aquele da chapa esquentar assim, da coisa ficar insuportável no planeta. Depois desse período, então, a igreja vai para o céu, fica lá, nós temos um tribunal, a igreja sendo julgada pelas suas obras, sim. As bodas é uma festa, juntos com o Senhor Jesus, o mundo passando pela tribulação. E vocês se lembram para quem é as 70 semanas de Daniel? Para quem? Para Israel. Então veja bem, ó, Deus estava tratando com Israel até aqui. Aqui a igreja entra e a igreja passa a ser o foco do plano de Deus para a humanidade. Só que quando a igreja é retirada, quem é que volta em foco? Israel. Israel volta a fazer parte do foco das 70 semanas. Fica faltando uma semana para se cumprir. E Israel volta à cena para que essa última semana se cumpra. Quando a grande tribulação termina, aliás, no meio da grande tribulação, o anticristo faz um pacto com Israel, ele quebra esse pacto, e vem mais 3 anos e meio aí de uma tribulação inimaginável. Ao final desse período, imaginem, irmãos, ó, a volta gloriosa de Cristo. E essa aqui é a passagem que diz que todo olho o verá. Entendemos que Jesus virá, a Bíblia fala, com poder e grande glória. Os anjos do céu acompanharão, a igreja que foi arrebatada o acompanhará, para fechar esse período de grande tribulação. Depois disso, institui-se um período chamado milênio. 1000 anos de um reino feito, governado por Cristo. Ao final desse milênio, durante esse período de milênio aqui, a gente vai ler depois, o diabo ele vai ter um poder dele completamente limitado. A Bíblia diz que ele vai ficar preso por 1000 anos, e ao final desses 1000 anos ele será solto e sairá a enganar as nações. Nesse período, a Bíblia diz que Jesus acaba com ele, com fogo do céu, e ele vai ser lançado no lago de fogo, e a partir daí, nós vamos ter o chamado novos céus e nova terra, um reino eterno na presença de Deus. Essa aqui é a explicação das 70 semanas de Daniel, dentro dessa escola chamada pré-tribulacionista, que é a nossa forma de interpretar. É uma igreja que não fica na grande tribulação, é arrebatada antes dela. A outra que imagina que a igreja ficará até a metade da grande tribulação, é essa chamada meso, de meio, tá? Tribulacionista, e é igualzinho, tá vendo? Na verdade eles entendem que o cronograma é muito parecido. A diferença está que Jesus arrebata a igreja não aqui, mas aqui. Por quê? Eles querem interpretar que
a grande tribulação, na verdade, eles estão querendo dizer assim, ela não é de 7 anos, é de 3 anos e meio. É uma escola que hoje, sinceramente, quase não tem ninguém acreditando muito nessa aqui. Só para dizer para vocês, olha, tem gente que acredita, tem teoria a respeito disso, tem estudos a respeito disso, mas na verdade ela não é tão apregoada hoje, digamos assim. E aí, Jesus volta ali, né, depois desses 3 anos e meio, e termina-se. Na verdade, a ideia desses que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, porque eles entendem que haverá 3 anos e meio de tribulação, e 3 anos e meio de grande tribulação. A gente entende que a grande tribulação são os 7 anos, ok? Então, só para a gente entender. A outra escola, essa pós-tribulacionista, ela entende que Jesus volta, arrebata a igreja e acontece tudo no final da grande tribulação. Alguns estudiosos entendem que a igreja fica na grande tribulação. Particularmente, minha oração é que a gente suba antes da grande tribulação. Eu particularmente não sou masoquista de querer ficar nessa terra aqui sofrendo. Sabe por que eu imagino que a igreja sobe antes? Porque a grande tribulação não foi feita para a igreja. A grande tribulação foi feita para Israel. E na verdade, não é nem juízo sobre Israel. A grande tribulação é juízo sobre o mundo. Você pode olhar no texto bíblico, a gente vai estudar isso aqui na grande tribulação. A gente vai ver que as pragas da grande tribulação não foram preparadas nem para a igreja, nem para Israel. Foi para o anticristo, foi para a besta, para o falso profeta, para o dragão. Então a gente entende que a igreja não teria necessidade de ficar aqui. Mas eu queria pegar esse quadro aqui para te trazer pelo menos uma reflexão em cima desse assunto. Eu acho que esse diagrama aqui ele é importante para a gente por uma coisa. Aliás, 2. Uma, depois eu falo a outra. Teve um dia que eu estava conversando com um camarada uma vez, e ele estava assim com a vida bem mais ou menos torta, bem torta mais ou menos, e ele, dentro daquela situação que ele estava vivendo, ele disse assim, olha, rapaz, do jeito que eu estou hoje, eu acho que se Jesus voltar, eu não subo mesmo. Ele tinha consciência disso. Mas ele falou, mas uma coisa eu garanto, se eu ficar no arrebatamento, na grande tribulação eu me salvo. Olha para esse diagrama aqui. Tem salvação? Tenta imaginar isso aqui. Para quem pensa, se eu não subo no arrebatamento, eu resolvo a minha vida na tribulação, e se de repente uma ideia maluca dessa passou na cabeça de alguém aqui, entenda, queridos, que o período da salvação de Deus para a nossa vida é hoje. Eu particularmente tenho muita dificuldade em imaginar alguém se salvando no período da grande tribulação, tendo a graça hoje disponível. Sinceramente, irmãos. Hoje nós temos a graça de Deus, amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou rejeitar uma salvação dessa, para esperar um período de grande tribulação, para me salvar, para me ver se eu vou me salvar? Querido, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a salvação de Deus está disponível para a minha vida e para a tua vida, é hoje. Eu não vou esperar a grande tribulação chegar para me resolver a minha vida lá, não. A minha vida eu resolvo todo dia aos pés do Calvário, dizendo assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, e no dia que a trombeta tocar, eu quero subir ao teu encontro. E aí tem a segunda coisa, às vezes a gente fica pensando assim, tá, beleza, eu vou esperar, mesmo que eu não suba no arrebatamento, eu me garanto na grande tribulação. Aí eu te pergunto, e quem garante que nós estaremos aqui, no dia que a tribulação chegar, ou no dia que Jesus arrebatar a sua igreja? A gente não tem garantia de nada, irmão, no sentido da nossa existência nessa terra. Sinceramente, quando eu estava preparando essa palavra, me veio à mente o Agnaldo. Por quê? Porque a gente teve um momento aqui naquele dia, triste, nossa, que foi um dia de festa.
minutos antes. A gente estava tendo, não sei se a família de irmão Aguinaldo está aqui, se não estiverem assistindo, mas um amado nosso que estava celebrando a vida com a gente aqui. E minutos depois, irmão Aguinaldo tinha partido para a glória. Para ele, a volta de Jesus aconteceu. Para ele, o arrebatamento da igreja, se a gente pode dizer assim, a chance que nós temos de estar na presença de Deus, ficou ali. Eu entendo que um dia nós vamos encontrar o irmão Aguinaldo, não sei se com aquele bigodão, né, que ele tinha lá no céu, não sei se ele vai ter bigode lá em cima. O fato é que eu creio que um dia nós vamos nos encontrar com o irmão Aguinaldo, com um corpo incorruptível de glória lá no céu. Mas o fato é que a gente precisa estar preparado, queridos, para encontrar com o Senhor Jesus a todo momento da nossa vida. Eu não posso apostar na grande tribulação para me salvar, eu tenho que tirar essa ideia da minha cabeça. Eu vi um pastor esses dias pregando e eu achei muito adequada, o pastor Luciano Subirá falando sobre aquela série, Deixados para Trás, e ele estava criticando fortemente aquilo, porque ele estava dizendo assim, olha, é muito pouco pregado naquele livro, a respeito da preparação anterior, mas é totalmente focada sobre o que a gente faz para resolver a nossa vida, se Jesus voltar e a gente ficar. Queridos, o nosso foco não tem que ser pensando se Jesus voltar e a gente ficar, o nosso foco tem que ser assim, Jesus vai voltar e eu vou subir no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, e eu vou morar no céu. Eu não posso fazer planos para a grande tribulação de jeito nenhum, eu tenho que fazer plano para morar no céu, foi para lá que Jesus me chamou. Então, queridos, se a gente ficar nessa ideia assim, eu tenho que ver o que vai acontecer com a minha vida, não, você vai preparar a tua vida, querido, para subir no dia do arrebatamento da igreja, ou no dia que o Senhor Jesus nos chamar dessa terra, e a gente não sabe que dia é, não está escrito no calendário da gente. Jorge passou um susto, né, Jorge? Jorge foi lá, o coração deu aquela engasgada, mas Deus falou, Jorge, você ainda tem muita coisa para fazer aqui, e Deus lhe trouxe. Mas estava bem, estava sentindo alguma coisa no dia, Jorge? Mas estava tocando a vida bem, não era? Tocando a vida bem, de repente, foi lá, e Deus falou assim, olha, volta que ainda tem plano para você. Mas tem uns que vão e não voltam. Prepara a tua vida, querido, a todos os dias. Aí existe uma terceira escola, eu queria trazer isso aqui só para trazer essa meditação, particularmente eu penso que a igreja sobe aqui, antes da grande tribulação. E existe a última escola, essa aqui é um pouco mais complexa, porque ela vai muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Eles entendem que as 7 semanas, 62 já se passaram, só que essa escola, ela entende o seguinte, que a última semana também aconteceu na sequência das outras. E hoje, há uma ideia que diz o seguinte, que a gente já está vivendo o milênio. Isso é uma escola, a igreja presbiteriana, por exemplo, ela adota essa postura. Os presbiterianos, eles pensam que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram, já passou, e que hoje a gente está vivendo um período de milênio do reino de Cristo na terra, e que ao final dele haverá uma tribulação, onde se revelará o anticristo e tudo mais. Eu tenho particularmente uma dúvida muito grande dentro disso aqui, porque a palavra de Deus diz que na época do milênio o diabo estaria preso. E eu confesso para vocês que eu não consigo imaginar o diabo preso nessa época que a gente está vivendo. É difícil você tentar imaginar o diabo não fazendo, ele está fazendo, está roubando, está matando, está destruindo. E aí fica difícil da gente pegar isso aqui. Mas enfim, a pergunta fica, se os presbiterianos, por exemplo, acho que o catolicismo também tem uma visão muito parecida com essa. Se os presbiterianos pensam assim, vai impedir eles de entrar no céu? O que você pensa, irmão? Não. Eu estou falando isso aqui, é uma interpretação que eles fazem do que eles imaginam no tempo do fim. Eles creem na graça salvadora do Senhor Jesus, creem. O sangue de Jesus veio para salvar os assembleianos, os batistas, os presbiterianos, veio. Então, queridos, vamos morar no céu em nome de Jesus.
E quando a gente chegar lá, não vai ter discussão, a gente vai entender direitinho qual foi o desdobramento dessas 70 semanas de Daniel. Aí no resto eles acreditam que ao final do milênio, haverá a volta gloriosa de Cristo, arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, juízo final, lago de fogo, e no final, novos céus e nova terra. A interpretação deles é mais ou menos nesse estilo aqui. Fiquemos com o que a gente aprendeu. Vamos voltar para o nosso modo. Antes disso, a gente tem algumas considerações a fazer aqui. Como agir diante de tantas opiniões diversas? Esteja preparado. A palavra é essa. Esteja preparado. Para quê? Para partir a qualquer momento, seja por meio do arrebatamento ou por meio do chamamento pessoal do Senhor Jesus. A nossa postura tem que ser essa. Quando nós estudamos nas 2 últimas terças-feiras, nós falamos só sobre a igreja dentro desse contexto. Falamos daquelas 7 cartas, falamos da chamada de Deus para as nossas vidas, e eu entendo que, se nós nos colocarmos na posição que Deus espera que a igreja esteja, e isso é pessoal, se nós nos colocarmos nesse lugar, o nosso destino é o céu. Eu conheço muita gente que tinha promessa de Deus, que diz assim: eu não vou ver a morte, eu vou ser arrebatado. Já se foram, dormem com o Senhor. Falamos no primeiro dia, não dá para a gente marcar a data. Quando a gente estiver falando de grande tribulação, eu vou dizer, por exemplo, trazer uma matéria que eu peguei essa semana, preparando o estudo sobre a grande tribulação, de um pastor que tem certeza que a grande tribulação começa em 2015. Bom, com o governo que está aí, dá até, acho que é uma tribulação mesmo que a gente está vivendo aí, né? Mas eu ainda acho que a grande tribulação vai ser pior do que a Dilma. Mas pode ter certeza disso, viu? A Dilma, essa outra, estão gravando aqui, ó. O fato é, queridos, que a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar pronto. A gente precisa estar na posição que Deus espera que a gente esteja. Porque é aqui que as coisas acontecem, é na nossa preparação. Então aqui 2 conselhos importantes, eu queria que você pensasse nesses 2 conselhos. O primeiro deles, planeje o seu futuro como se Jesus não fosse voltar na nossa geração. Você vai viver a tua vida, planejando a tua vida, imaginando que Jesus não volte na nossa geração. Mas esteja preparado como se Jesus fosse voltar hoje. Entendeu? Eu preciso estar com a minha vida no altar e na presença de Deus como se Jesus fosse voltar agora. Mas eu preciso estar preparando a minha vida, planejando o meu futuro, minha carreira, meu ministério, cuidando da minha família, preparando as coisas como se eu imaginasse, Jesus vai demorar ainda um tempão para voltar. Então, o nosso planejamento de vida deve imaginar que Jesus demora a voltar. Mas a nossa preparação deve estar de acordo com que Jesus estivesse voltando agora. E é possível fazer as 2 coisas. Viu? E dentro disso, dentro desse contexto, eu queria que você analisasse comigo a igreja de Tessalônica. Eu coloquei ali, ela era uma igreja bipolar. Por que bipolar? Quando Paulo escreve, falando sobre o arrebatamento da igreja, Paulo diz lá, não queremos que sejais ignorantes, não vos entristeçais como que não tenham esperança, e ele diz aqui, porque o Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Aí olha o que Paulo escreveu no verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quando Paulo escreve isso aqui, ele diz assim, nós, Paulo está dizendo, eu, vocês, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Sabe o que a igreja de Tessalônica fez? Parou a vida deles. A igreja de Tessalônica disse, bom, já que a gente vai ser arrebatado, Paulo inclusive se incluiu, pararam a vida. Você já viu gente, eu já, que disse assim, eu não vou estudar não, porque Jesus está voltando agora, eu vou perder tempo estudando, vou perder tempo me preparando. Vocês já viram alguém com essa postura? Eu já vi. Gente dizendo assim, eu vou parar a minha vida agora porque eu tenho pouco tempo sobre essa terra. E eu vi muita gente que teve essa postura, às vezes olhando para trás e dizendo assim, puxa, por que eu não aproveitei aquele tempo que eu fiquei parado? Eu não sei se isso quer disfarçar
uma preguicinha junto no meio, de não vou querer estudar, né? Eu não sei se isso estava disfarçando alguma coisa nesse sentido. O fato é que prepare a tua vida programe a tua vida como se Jesus fosse demorar a voltar, mas esteja preparado como se ele fosse voltar hoje. Aí Paulo tendo que resolver isso, ou seja, o que está, na verdade, deixa eu informar o contexto aqui. A igreja de Tessalônica, ela estava triste. Paulo está dizendo aqui, não vos entristeçais. Por quê? A igreja estava sendo perseguida, os crentes estavam morrendo, e Jesus não estava voltando, e Paulo está dizendo assim, não, ele vai voltar. Aí quando Paulo diz, a igreja vai voltar, aí o povo se alegrou e parou a vida. Aí Paulo tem que escrever 2 Tessalonicenses. Aí quando ele escreve 2 Tessalonicenses, ele diz aqui, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Paulo tem que dizer assim, ei, peraí, não quero dizer que ele está voltando agora. Ele está dizendo assim, pode ser que demore. Então Paulo teve que dar uma sacudida na igreja de Tessalonicenses para dizer assim, ei, se mexam, porque eu não estou dizendo para vocês que Jesus vai voltar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Queridos, essa tem que ser a nossa postura. Nós temos que estar preparados para o Senhor Jesus, mas nós temos que focar no mês de dezembro, pastor Vieira, nós vamos fazer projetando 2016, porque a gente vai sonhar com o que Deus vai fazer na ADESA no ano de 2016, e se Jesus voltar antes disso, a gente vai subir e os planos para 2016 ficam aqui. Mas o fato, queridos, planejemos a nossa vida e estejamos preparados para subir com o Senhor Jesus no arrebatamento da igreja. A nossa postura tem que ser essa. Comentário da Bíblia de aplicação pessoal, ele disse o seguinte, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, estavam desanimados, desesperançados, quanto à vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Quando leram a carta, passaram ao extremo oposto. Alguns paralisaram suas vidas, achando que Jesus voltaria nos próximos dias. Paulo, com a segunda carta, tenta restabelecer o equilíbrio, que deve ser a marca da nossa expectativa quanto à volta de Cristo. Ou seja, viva uma vida de equilíbrio. Não pare a tua vida achando que Jesus vai voltar amanhã, e nem se desespere achando que ele não vai voltar nunca. Então, esteja preparado sempre. E agora, vamos voltar aqui para o nosso entendimento aqui. Mateus, está aí? Tranquilo? Vou precisar de você aqui, porque a gente acredita, queridos, nesse modelo aqui de arrebatamento, e não é porque a gente acredita porque a gente acredita, não. Eu entendo que a gente acredita porque nós temos um entendimento bíblico que nos dá a base para isso. E agora a gente vai desmiuçar esse negócio aqui. Então vamos lá, imaginando, vamos entender o início dessas 69 semanas aqui, e eu quero pedir a primeira parte, quando vem as 70 semanas de Daniel, a Bíblia primeiro divide ela num período de 7 semanas, ou seja, 49, e depois de mais 62 semanas. O que acontece nesse período inicial aqui? Mateus, clica nessa caixinha chamada conclusão do templo aqui. Daniel, quando começa a falar das 70 semanas, ele diz aqui, sabe e entende. Vamos entender o texto de Daniel agora. Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então a primeira parte, ele está dizendo assim, da ordem da saída, para edificar Jerusalém. Quem deu essa ordem? Está aqui embaixo. No primeiro ano do rei Ciro, olha isso aqui a Bíblia. O rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Olha o que o rei Ciro, rei Medo-Persa, disse: seja edificada a casa, o lugar em que se oferecem sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem firmes. Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor, pela Babilônia. Nesse momento histórico, o reino da Babilônia já tinha passado, estávamos vivendo um reino Medo-Persa, e o rei Ciro baixa um decreto, que Jerusalém e o templo sejam reconstruídos. A profecia diz aqui, a semana começa a contar o período de restauração, quando o rei Ciro determinou
que Jerusalém fosse reconstruída e o templo. Então, a partir de Esdras 6:3, o reloginho de Deus a respeito das 70 semanas disparou. Eu acho essa atitude do rei Ciro uma das profecias mais fantásticas que tem na Bíblia. Sabe por quê? Olha aqui Isaías 44. 176 anos antes, havia uma profecia na Bíblia, pelo profeta Isaías, dizendo o nome do rei, que mandaria Jerusalém ser reconstruída. Sinceramente, viu? Essas é daquelas profecias assim, da gente dar glória a Deus e dizer assim, esse é o nosso Deus. Olha aqui a profecia de Isaías, Deus falando assim, eu digo, Ciro. Olha, Deus falando o nome, Ele está dando um nome 176 anos antes. Ciro é o meu pastor, cumprirá tudo que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Há uma profecia de 176 anos antes, se cumpre no reinado de Ciro e começa-se as 70 semanas de Daniel. A ordem aconteceu no ano 445 a.C. Aqui começa a contar as 70 semanas de Daniel. A conclusão do templo aconteceu por volta de 396 a.C., ou seja, 49 anos depois. Detalhe, 7 semanas se passaram. Olha a profecia de Daniel, 7 semanas e depois mais 62. O que aconteceu no período das 7 semanas? Reconstrução de Jerusalém e do templo, ou seja, um evento importante na história de Jerusalém se cumpre com 49 anos ou 7 semanas. Mateus, clica nessa setinha azul. Voltamos para o nosso diagrama, ó. Fechamos aqui a conclusão do templo. Passam-se algumas centenas de anos, somando os dois aqui, 483 menos 49. O fato é que a gente fecha a semana 69. Clica lá naquela caixa, morte do ungido lá, ó. Olha o que Daniel está falando. Depois das 62 semanas será cortado o ungido. A promessa, a profecia aqui, segundo a maior parte dos teólogos, quem é esse ungido? Jesus. Ele está dizendo aqui, o ungido será cortado. O fato é que quando encerram-se a semana número 69, Jesus é morto no Calvário e fecha-se a semana número 69. Acontece no ano 38 depois de Cristo. Eu não vou fazer a continha matemática, mas se você sair fazendo as contas, você vai ver que vai fechar a semana número 69 com a morte de Cristo no Calvário. Para nós, o evento mais importante, junto com a ressurreição, junto com a morte de Cristo, junto com o derramar do Espírito Santo de Deus, são os 3 eventos fundamentais para nós, igreja. Setinha, Mateus, voltamos, ó. Período da graça. Jesus vai aos céus. Instala-se o período da graça. Clica na caixinha vermelha. Aqui só para a gente lembrar da profecia, tá? Joel já tinha profetizado que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne, os filhos profetizariam, os anciãos terão sonhos, os jovens visões, sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Há uma promessa, uma profecia de Joel, que se cumpre em Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz que ouviu-se um som veemente e impetuoso, como de um vento, apareceram línguas como que de fogo, se distribuíram sobre cada um deles, e ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, o derramar do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja de Atos, é um cumprimento escatológico das promessas de Deus, é um cumprimento de que os últimos dias estariam sendo decretados sobre a face da terra. Estranho, né? A gente pensa assim, pastor, mas não já tem 2000 anos? Tem 2000 anos, e a gente tem 2000 anos que a gente está vivendo os últimos dias. Promessa de Deus. 2000 anos. Mas continuemos. Setinha, Mateus, vamos lá. Volta lá para o quadro. Acreditamos depois do período da graça, a igreja cumpriu sua missão. Qual é a missão? O evangelho do reino será pregado toda criatura. Nós somos sacerdotes de Deus,
Ficamos no lugar de Israel para cumprir o plano que Deus havia estabelecido, que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Era por Abraão, agora a igreja tem essa função, tem essa tarefa. A igreja cumpriu sua tarefa, a igreja fez o que precisava fazer. Nós passamos de ano, cumprimos o que precisava ser feito. O que acontece? Arrebatamento. Vamos lá, Mateus, olha aqui, ó. O mesmo Senhor descerá do céu com brado, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, os que ficarmos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o cumprimento da missão da igreja. Só que a igreja é arrebatada. O que acontece com essa igreja? 1 Coríntios 3, Paulo falando sobre o fundamento. Se cada um edifica em ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, o dia revelará, será revelada pelo fogo, provará qual é a obra de cada um. E olha o que a Bíblia diz: se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. É a igreja do Senhor Jesus sendo julgada, os nossos galardões serão distribuídos lá. Será no momento que a igreja for arrebatada, haverá um julgamento para a igreja, obras serão analisadas. Fica claro aqui que a salvação não é por obra. Por esse julgamento está claro, salvação não é por obra, mas ela vai ter a sua avaliação. Vai ter sua avaliação. E depois disso, depois do julgamento, uma festa. O mundo pegando fogo aqui na grande tribulação, e a igreja dizendo: ó, regozijemo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a sua noiva se preparou. Olha aí, irmãos, imagina, a gente já gosta de festa de casamento aqui, pastor Vieira, o Senhor já gosta de fazer casamento aqui nessa terra, imagine a festa de casamento que será no céu, o casamento da igreja do Senhor Jesus, com o noivo, Cristo. E foi-lhe permitido vestir-se de linho, resplandecente e puro, pois o linho são as obras justas. Olha aqui as obras voltando, hein? O linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós precisamos estar nessa festa, irmãos. Nós, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós vamos estar nessa festa. Próximo, começa-se, a igreja está na festa. Clica aqui embaixo, grande tribulação. Aqui nós lemos o texto hoje, só para a gente ter a referência bíblica, em vermelho. Porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A igreja do Senhor Jesus estará na glória com o Pai. E esse mundo estará debaixo do jugo do anticristo, da besta, do dragão, falso profeta. Pragas estarão aqui. É por isso que eu repito, irmãos, o nosso lugar não é aqui, na grande tribulação. O nosso lugar vai ser numa festa no céu, na presença do Senhor Jesus. Vamos adiante, volta. A grande tribulação começa, e no meio da grande tribulação, a gente vai analisar isso aqui com calma depois. Clica lá em pacto quebrado. Daniel está dizendo, ó, ele fará, quando esse ele aqui entenda, a maior parte dos teólogos já entende que esse aqui é o anticristo. A Bíblia diz: ele fará um pacto firme com muitos, por uma semana. A semana que está faltando para se cumprir, semana de Daniel. A semana restante. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. O fato é que o anticristo fará uma espécie de pacto com todas as nações da terra. A gente vai explicar isso com detalhes quando estivermos falando da grande tribulação, mas a princípio guarda isso, que no meio dessa grande tribulação ele quebrará o pacto, ele fará cessar o sacrifício, e ele revelará quem verdadeiramente ele é. A gente vai estudar isso alguns dias mais para frente. Termina-se a grande tribulação. Volta lá, Mateus, volta gloriosa.
aqui, ó. Lá em Atos, os discípulos estão assim olhando, né, Jesus subindo ao céu. Aparecem anjos e dizem assim, ó: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. É uma promessa de que ele virá. Cremos que nessa segunda volta, a igreja volta com Jesus. Os anjos do céu voltam com Jesus. A gente sobe na torre, né, fica encantado com a beleza daquela cidade. Imagina, querido, você vindo do céu, junto com Jesus, descendo, com glória, com majestade. Queridos, é sério, dá vontade de ir logo. Dá vontade de a gente ser arrebatado logo uma vez e estarmos na presença do Senhor Jesus. De verdade. Olha o que Apocalipse diz, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Aqui não vai ser uma volta disfarçada, uma volta que as pessoas não vão, não, aqui eles vão reconhecê-lo. É o Messias, é o Cristo que vai estar voltando. E nós falamos no primeiro dia, aonde ele vai voltar, ó. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, está lá em Zacarias. Da mesma forma que ele tirou os seus pezinhos do monte das oliveiras e subiu ao céu, ele voltará no dia, na volta gloriosa do Senhor Jesus, colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras, livrará Israel, cumprirá o plano que estava estabelecido sobre Israel, livrará o seu povo, vai derrotar o anticristo, vai derrotar a besta, vai derrotar o falso profeta, vai prender o dragão por 1000 anos, e o reino do Senhor Jesus será estabelecido sobre essa terra. Louvado seja Deus. E a gente faz parte desse plano, irmãos. A gente tem que ter esperança. Mateus, volta lá. Milênio, clica lá na caixinha. Aqui, eu acho interessante esse negócio aqui, irmãos, porque olha só. Durante o milênio, e vi descer do céu um anjo, e tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, e ele prendeu o dragão. Eu fiquei pensando, poxa, Jesus não vai nem precisar gastar tempo para brigar com o dragão. O dragão aqui é a serpente, é o diabo. Deus não vai mandar, nem Jesus vai precisar. Basta vir um anjo, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, vai ser um anjo que Deus vai mandar para prender o dragão. Jesus não vai precisar nem gastar tempo para prender o diabo. Ele é um enganador aqui nessa terra, ele tem um certo poder aqui, tem, mas deixa eu te dizer uma coisa, todo o poder não foi dado à serpente, ao diabo, foi dado a Jesus. A ele todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante que tem uma teologia não, tem uma, sei lá o nome, já viram aquele símbolo preto e branco assim, que tem um negócio assim, de um lado é preto, do outro é branco, tem uma bolinha de um lado, e eles querem dizer o seguinte, que as forças do mal e do bem se equivalem. É um negócio assim, deixa eu te dizer uma coisa, queridos, não tem negócio de força de mal e de bem que se equivalem, não. A força do nosso Deus é superior, é maior, é infinita. E às vezes eles querem dizer que as forças se equivalem. De jeito nenhum. Deus não vai nem precisar lutar contra o dragão. A palavra de Deus está dizendo aqui que um anjo vai prender ele. Imagina se fosse Deus, irmãos. Está entendendo o tamanho, o poder do nosso Deus? E depois disso será necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, ele vai ficar preso 1000 anos, reino de Cristo, depois ele vai ser solto. Vamos dar isso depois com mais calma. Fechando. Aqui a gente termina, volta lá para o nosso diagrama. E aí aqui vão ter 2 batalhas. Eu não vou ler isso aqui, a gente vai ler depois, mais para frente. E o final, queridos, vamos lá para novos céus e nova terra. A gente ainda vai estudar juízo final, vai ter o dia do juízo aqui para a gente estudar direitinho. E viu um novo céu e uma nova terra, e aqui termina tudo, irmãos. Aliás, eu acho que aqui começa tudo. Na verdade não termina, aqui começa. Começa a nossa vida eterna na presença de Deus. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu. A gente às vezes olha para o nosso país, para o nosso mundo, por tantas mazelas. A gente tem que ter no coração, queridos, que a nova Jerusalém, ela é real. Jesus, ele falou, eu vou preparar-vos lugar e eu vou voltar, vou buscar para que vocês estejam comigo. E diz aqui, ó, o verso 4, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. O plano termina aqui. As 70 semanas terminam com a grande tribulação. O plano de Deus de restauração da humanidade fecha aqui. Nós vamos ter uma vida eterna na presença de Deus.
Creia nisso. Você não é um acidente que está aqui nessa terra, você faz parte de um plano maior. Você faz parte de um plano que Deus traçou. E eu louvo a Deus porque a palavra dele diz assim que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Então, esperemos com paciência, aguardemos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E um dia nós vamos ouvir essa trombeta soar, nós vamos ser arrebatados e vamos ao encontro do Senhor nos ares. Esteja preparado para esse dia. Esteja pronto para um dia se encontrar com o nosso Deus. Amém? Meu pastor, repasso a palavra. Último slide aqui só para a gente se lembrar. Quem tem entendimento, entenda. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se prepare, Jesus vai voltar. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoa. Amém, meu filho. Amém. Graças a Deus. Só perde quem não vem, não é verdade? Então, quem veio, aproveita, já manda uma mensagem aí pelas redes sociais, seus parentes, seus amigos, diz: olha, você está perdendo, está perdendo. Não vai só no YouTube, não, está muito bom, estão colocando no YouTube aí, mas só que aqui dentro, você receber na hora a comida quentinha, já entregue aí, servida, o efeito é outro, com certeza. Deus abençoa. Então, eu quero pedir, Neuci, prepara ali, breve no céu Jesus, há de aparecer, nós vamos adorar o Senhor. E eu quero convidar aqui para cima, subir aqui, pastor Benedito Brito, vem sentar conosco. Vem, pastor Juarez, vem sentar conosco. Vem cá, pastor Daniel, cadê? Pastor Daniel, vem sentar conosco. Sobe aqui, presbítero irmão Evaldo, vem sentar conosco. Vem cá. Perdão, é Evaldo mesmo, Evaldo, sobe aqui, irmão Evaldo. Irmão Tarcísio, vem sentar conosco. E eu quero fazer uma nota de agradecimento à irmã Josi. Irmã Josi, vem aqui também com seu esposo. Irmã Josi, sobe aqui. Irmão Tarcísio, vem aqui, por favor. Vem cá. Esse casal ilustre tiveram o privilégio, e nós tivemos a grata satisfação de tê-los à frente da Adesa Recanto 803 por 7 meses. Prestaram ali um grande trabalho para o Senhor, fizeram ali tudo que estava as suas condições para serem feitas, e até por uma necessidade de tê-los aqui na nossa sede, e de que aqui o trabalho vai fluir melhor nas mãos deles aqui conosco, nós convidamos para que eles estivessem aqui conosco na sede, retornando para a casa mãe. Os irmãos dizem assim: seja bem-vindo, irmão Tarcísio, presbítero. Diga: seja bem-vinda, irmã Josi, de volta à sede. Diga: muito obrigado pelo trabalho no recanto. Deus abençoa. Vamos colocar em pé, vamos orar por ele. Vem, pastor Leandro, vem cá. Vem cá, pastor Leandro. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Os pastores, vem pastores, pastor Daniel, vem estar junto aqui, vem. Os pastores, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. A igreja estenda as suas mãos. Senhor meu Deus, nós apresentamos a Ti agora o irmão Tarcísio, o pastor Tarcísio, irmã Josiane. Que o Senhor, ó Pai amado, continue dando a eles essa disposição, essa garra, essa força, essa alegria de servir ao Senhor. Meu Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos garantido que sempre haverá sucessor para a Tua obra. E ó Deus, nesse período, o irmão Tarcísio, com alegria, ó Deus, foi ali naquele lugar, fez a Tua obra, e nós o recebemos agora de volta na sede, e pedimos que o Senhor, ó Deus amado, trabalhe nos nossos corações, no coração do pastor Tarcísio, da irmã Josiane, ó Pai, para continuar dando a Tua força, a Tua alegria e a Tua paz. Nós Te louvamos por tudo. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Que todas as obras de vocês sejam recompensadas pelo Senhor naquele dia, no grande tribunal de Cristo. Quando nós, deixa eu falar, no grande tribunal de Cristo, quando nós chegarmos lá, todas as nossas obras, elas serão recompensadas pelo Senhor. Que tudo seja acrescentado como uma pedra na coroa de vocês. Muito obrigado, Deus abençoa em nome de Jesus. Agora em pé, fica em pé aí, presbítero irmão Paulo. Cadê a esposa Jéssica?
Não pôde vir não? Sobe aqui, irmão Paulo. Irmão Paulo, ele é um dos obreiros que foi instruído aos pés de um grande pastor. Assim como Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, o Paulo foi instruído aos pés do pastor Joaquim. Está aí, pastor Joaquim está ali, né? Assim que o pastor Joaquim foi com a família para assumir o recanto, o jovem Paulo era solteiro ainda, recém-casado, né? Recém-casado. Ele foi ajudar o pastor Joaquim ali, que teve também uma passagem, né? Uma passagem excelente ali pelo recanto, e ele deixou e instruiu o obreiro para estar ali. Então, devido à demanda, devido à necessidade de uma pessoa que tivesse ali mais perto, lidando na convivência dos irmãos, nós deixamos o pastor Leandro com a incumbência de empossar, receber a congregação das mãos do irmão Tarcísio e passar às mãos do irmão Paulo. A igreja concorda com essa decisão? Diga amém. Amém. Muito bem. E vem aqui, meu filho. E com ele está ali uns companheiros que foi ajudar o pastor Tarcísio, então, né? Presbítero, irmão Jorge. Sobe aqui, irmão Jorge. Cadê a esposa? Está aí? Hoje, a terça, as esposas não vieram. Então, sobe aqui. Muito bem. E cadê? Tem um companheiro também. Cadê a América e o Luiz? Não vieram, né? Não veio o casal. Então, eles têm sido companheiros fiéis para ajudar na obra ali, né? E tem um desafio pela frente, viu? Depois você organiza lá, que eu quero ir lá para dar uma palavra para a igreja, viu? Estou com uma palavra, Deus colocou no meu coração, quero levar para os irmãos lá, viu? Que às vezes o povo é feliz e não sabe, não dá valor, né? Aí quando entra na tribulação, aí é que vai lamentar, mas aí tem coisa que já é tarde, né? Então vamos agradecer a Deus, vamos orar por eles, vamos recebê-los no time então. Vem pastor Daniel, vem orar, vem cá os outros pastores também, pastor Juarez, vem cá pastor. Muito bem, vamos receber esse jovem obreiro, né? Esse jovem Timóteo aí, nessa incumbência tão grande. Amém. Oremos ao Senhor. Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos, meu Deus, aqui nas tuas mãos, meu Deus, o Paulo, o irmão Jorge. Meu Deus, que a tua mão e o teu poder e o teu Espírito Santo os capacite, meu Deus, a fazer a tua obra, meu Deus, e a fazer o melhor para o teu reino, meu Pai. Que o teu reino, meu Deus, se expanda no coração e na mente deles, para que eles possam levar essa palavra, meu Deus, e trazer ao aprisco do Senhor e à casa do Senhor aqueles que hão de se salvar, meu Pai. Senhor, traz o teu reino, abençoa a tua igreja, prospera esta obra, este trabalho, derrama sobre eles, meu Pai, uma unção, uma capacitação sobrenatural, para que façam, meu Deus, conforme o teu reino, conforme a tua palavra, conforme o teu desejo, e guiados pelo teu Espírito Santo, meu Pai, a tua igreja ora, meu Deus, e pede no teu santo nome, que assim seja, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Abençoados estão, em nome do Senhor Jesus. Então agora o presbítero Paulo, ele passa a ser chamado pastor, por uma honra, por estar apacentando o rebanho do Senhor. Assim como o presbítero Daniel é nosso pastor Daniel, por estar à frente do rebanho, apacentando, e os demais. Bem-vindo, senta conosco aqui em cima, Deus te abençoa. Bem-vindo. Então, cadê o irmão Luiz? Presbítero, irmão Luiz, está ali. Irmão Luiz, presbítero, irmão Evaldo, presbítero. Agora soma vocês aí, presbítero Tarcísio, como nossos conselheiros aqui, viu? Nossos conselheiros, que nós já temos uns conselheiros aqui desde a fundação, que é irmão, cadê Sebastião Carlos e o Augusto? Cadê o Augusto aí não? Isso aqui são dois conselheiros firmes que nós temos aqui na igreja. Então são esses homens que têm seus cabelos brancos, cheios de experiência, que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Então nós estamos firmados na palavra de Deus
e nos conselhos firmes e sábios que vocês têm para dar para nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Cante. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer! Cante com alegria! Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda Do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Amém, amém. Deus abençoa, muito bom. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos pegar aqui a sequência, pastor Benedito, pastor Juarez, pastor Paulo e depois pastor Leandro, finalizando aqui esse período nosso de oração. Vamos orar. Bendito e eterno Deus que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, obrigado pela palavra que foi ministrado aqui nesta noite, meu Deus. Eu tenho certeza que todos nós estamos sendo edificados pela Tua palavra, Senhor. Pai Santo e Pai querido, que cada irmão aqui nesta noite seja abençoado pelo Teu poder, Jesus. Oh Deus poderoso, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, na Tua presença, cuja presença é santa, é poderosa, ó Deus. Senhor de toda a glória, estende Tuas mãos divinas, Senhor, e continua a abençoar a Tua igreja. A Deus, abençoe todas as congregações deste campo, meu Pai, operando grandemente pelo poder da Tua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Jesus amado, nos ensina a cada dia a aprendermos muito mais da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra edifica, consola e conforta. Ó Deus eterno e Deus poderoso, em nome do Teu santo e adorado Filho Jesus Cristo, continue nos abençoar, meu Pai, para a glória e honra do Teu santo nome, ó Deus. Senhor, eu creio na Tua promessa, eu creio na Tua palavra, Senhor. Jesus, visite agora
Aonde estiver agora um dos entes queridos, teus filhos, que estiver enfermo, estiver doente, problemático, oprimido, o Senhor vai ao encontro agora, alcança essa vida, realiza a tua grande obra, o milagre, a cura, a libertação agora, meu Pai. Joga por terra todas as hostes malignas. Joga por terra todas as hostes malignas e abençoa de uma maneira extraordinária teu povo, Senhor. Meu Deus do céu, abençoa as congregações que estão em festividade neste final de semana, que haja cura, libertação e principalmente salvação. Ah, meu Deus, a obra não é nossa, a obra não é do homem, a obra é tua e a vontade também, Senhor. Estende tuas mãos e continua a abençoar, é para a glória e honra do teu santo nome, ó Deus, porque assim eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra, Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Oh, louvado e engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Senhor Jesus, eu quero orar em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o teu Filho amado, em favor, Jesus querido, de cada um pastor que se encontra aqui nesta noite, noite de vitória, noite de bênção. Meu Deus, eu quero apresentar, Senhor amado, o presbítero Paulo, nessa transição, nessa noite. Meu Jesus querido, que o Senhor abençoa, Senhor, o teu filho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não é fácil, é um trabalho árduo, mas o Senhor, eu tenho certeza que está conosco nesta jornada, nesta caminhada abençoada. Meu Deus e Pai, oh Jesus querido, meu Senhor, é tanta pedra, é tanta coisa que vem na frente, mas eu tenho certeza que o Senhor está conosco. Não é fácil, se fosse fácil, o Senhor não chamaria ninguém. Meu Deus, nós somos, meu Deus, aleluia, instrumento para ser usado na tua obra, meu Deus, segundo o estudo que nós vemos nessa noite. Meu Senhor amado, abençoa nossas vidas, meu Cristo amado, adesa as congregações, adesa, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu te peço, Senhor amado, que cada culto seja um marco de vitória. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus e Pai querido de glória, nós somos tão pequenos, Senhor, tão minúsculo, mas o Senhor é tão grande, é tão poderoso, é tão glorioso, meu Deus, que nos constrange, aleluia, a parar, Jesus, a falar, não consigo, não dou conta. Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, fazer a tua vontade, porque a tua vontade é santa, a tua vontade é gloriosa, a tua vontade é poderosa, a tua vontade é maravilhosa, e nós temos que estar debaixo da tua vontade. Eu quero estar debaixo da tua vontade, porque é a tua vontade que prevalece, não a minha vontade, mas a tua vontade que tem que prevalecer sobre as nossas vidas, meu Deus. Oh Cristo amado, eu quero, Senhor amado, estar debaixo, estar imbuído, estar envolvido debaixo das tuas mãos poderosas, debaixo das tuas mãos potentes, meu Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é vida, o Senhor é glória. Meu Deus, estamos aqui para te glorificar, único, exclusivamente para te glorificar, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Meu Deus e Pai querido de glória, Deus maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és santo, Tu és bendito. Eita Deus de glória, glória a Deus, glorificado, engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Meu Deus e Pai, abençoa nossas vidas nessa noite de forma poderosíssima, assim como o Senhor, só o Senhor sabe abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Lamante que a subirias, sereminias.
Lamandu riebaso keneasi binico irias. Miniasi miniaso vierebato venigai. Tui miniando que arabasu irie miniasi ribiadasi binico viarabasi. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado porque não somos merecedores nem de estar neste lugar, Senhor. Mas a tua graça nos alcançou primeiro. O Senhor, papai querido, nos chamou muito antes de nós querermos, Senhor, estar na tua presença. Mas obrigado, Senhor, por teu Espírito Santo que ainda nos conduz. Obrigado pelo teu Espírito Santo que ainda arde dentro do nosso coração uma chama que não conseguimos, Senhor, nos conter, a não ser de vir para a tua casa e nos prostrar diante da tua face, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, que é maravilhoso, que o teu santo nome, Senhor, está acima de todos os nomes, está acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai além das nossas dificuldades, porque o Senhor vai além, Senhor, das nossas fraquezas, porque o Senhor vai além, meu Deus, daquilo que possamos imaginar e pensar e querer, porque o Senhor nos surpreende a cada dia, a cada amanhecer e a cada pôr do sol, meu Deus. É a certeza que temos, Jesus, que o Senhor nos chamou, aleluia, para manifestar o teu reino nessa terra, para atrairmos, Senhor, o teu reino, aleluia, essa terra, para vivermos, Senhor, uma vida de plenitude na tua presença. Senhor, obrigado, Jesus amado, porque muitas das vezes pensamos, Senhor, e caímos, Senhor, nas nossas limitações, mas o Senhor vem e nos ergue e nos coloca de pé, aleluia. O Senhor traz e renova a nossa esperança, renova nossas forças, aleluia, traz, Senhor, o ânimo do céu sobre as nossas vidas, Jesus, aleluia, fortalece os nossos passos, Senhor, a cada dia na tua rocha, fortalece, Senhor, a nossa vida, aleluia, Senhor, nos atrai para cada dia, Senhor, mais perto de ti, aleluia. Queremos, Senhor, viver, aleluia, uma vida constante com o teu Espírito Santo, aleluia. O teu Espírito Santo, ele se move ao nosso meio, o teu Espírito Santo, ele cura as nossas enfermidades, o teu Espírito Santo restaura, aleluia, a nossa vida, o teu Espírito Santo escreve uma história nova sobre a nossa vida. Obrigado, Lamanduki Miniácia, Rebatui, Dereácia, Miniácia, aleluia. Esse Espírito Santo está aqui essa noite, esse Espírito Santo quer visitar a nossa vida nessa noite, esse Espírito Santo quer nos conduzir, aleluia, ao coração de Deus, amém, alabasi, minicobe, alabadácia, aleluia. Esse Espírito Santo, ele manifesta, aleluia, a nossos pensamentos diante de Deus, ele leva as nossas orações, ele transmite tudo aquilo que você expressa dentro desse lugar, aleluia. Saiba de uma coisa, meu querido, Deus, ele não está com teus ouvidos, aleluia, fechado. Deus está ouvindo a nossa adoração nesse lugar, aleluia. O sentido de estarmos aqui é porque queremos receber algo mais de Deus sobre a nossa vida. É por isso que entramos dentro dessa casa com a única certeza e com a única esperança no coração, é de recebermos a presença do Todo-Poderoso, do Todo Jeová Rafa, Se você entrou aqui essa noite desanimado, aleluia, você vai sair desse lugar, aleluia, com um ânimo novo, com a esperança renovada, porque o Senhor Jesus Cristo, ele próprio está nesse lugar, ele próprio, aleluia, se encarregou de estar em nosso meio para entregar aquilo que ele tem para nos entregar nessa noite. Então receba a presença do Todo-Poderoso em nome de Jesus de Nazaré. Nós te agradecemos, meu Pai, por esse momento na tua casa, por esse momento na tua presença. Meu Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, meu Deus, pelo teu Espírito. Obrigado, meu Deus, pelo tempo que o Senhor nos deixa estar na tua presença.
E aqui na tua casa aprendemos da tua palavra, aprendemos dos teus ensinamentos, aprendemos, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, guarda cada um, meu Deus, guarda cada um embaixo das tuas poderosas mãos, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse que de todos aqueles que o Pai deu, a nenhum desses o Senhor perdeu. Meu Pai, nós somos os teus filhos, meu Deus, e estamos aqui por causa do Senhor, por causa do teu nome. Meu Pai, a tua obra na cruz do Calvário seja manifesta na nossa vida, meu Pai, para que nós possamos viver, meu Deus, dias sábios, para que nós possamos viver, meu Pai, de uma forma santa, irrepreensível, meu Pai, diante do Senhor, para que quando o Senhor vier, meu Pai, o Senhor nos ache como noiva ataviada do Senhor, meu Pai, e nos leve para que nós possamos morar com o Senhor para sempre, meu Deus. Senhor, há um desejo da tua igreja, meu Pai, de que a tua obra, meu Pai, seja, meu Pai, alavancada, meu Deus, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, mas acima de tudo, meu Pai, acima de tudo pelo teu Espírito, acima de tudo pela tua graça, acima de tudo pela tua vontade, acima de tudo, meu Pai, nós faremos as coisas que pudermos, mas o sobrenatural, meu Deus, vem do Senhor, vem da tua presença. É o Senhor que levanta, é o Senhor que restaura, é o Senhor que faz crescer, é o Senhor que leva, meu Deus, a um bom termo a tua obra, meu Pai. A tua igreja, Senhor, está diante do Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor e ao teu Espírito Santo que nos conduza a fazer a tua obra da melhor forma possível, Senhor. Dá força para o teu povo, levanta, meu Pai, o caído, meu Deus, dá força para aquele que está desanimado, para aquele que acha que não vai chegar. O ânimo novo do Senhor seja nesta noite sobre a tua vida, seja nesta noite sobre a tua casa, seja nesta noite sobre as adesas. Haja um ânimo novo da parte de Deus sobre a vida daqueles que precisam, para que esta palavra seja levada, para que esta palavra seja pregada, para que o reino de Deus avance sobre a terra, sobre a Samambaia, sobre o Distrito Federal, sobre Brasília, meu Pai, sobre o Brasil e sobre o mundo, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, ajude a cada um que veio aqui nesta noite, Senhor, porque o nosso maior objetivo, meu Pai, é pregar a tua palavra, é trazer crescimento ao teu reino, mas também, meu Pai, sermos salvos pelo Senhor. Que nos adiantaria, meu Deus, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, Senhor. Meu Deus amado, nos ensina, meu Deus, nos ensina aqui, meu Pai, na tua casa, a ouvir a tua palavra e a entendermos, meu Pai, para que nós possamos alcançar esta tão grande salvação, porque como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meu Deus, o teu povo está aqui na tua casa, sedento da tua palavra, meu Deus, e da manifestação, meu Pai, da tua inteligência e da tua sabedoria sobre a nossa vida. Abre o nosso coração para que entendamos aquilo que o Senhor tem para nós. Abre a nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. E que o teu Espírito Santo, meu Pai, fale mais a cada coração, fale mais a cada pessoa. Traga salvação, meu Deus, não só para aqueles que se perdem, que estão fora da igreja, mas traga salvação àqueles que também estão dentro da tua casa, aqueles que também estão na igreja, e que se nós fizermos uma pergunta sincera, que se o Senhor voltasse hoje, se ele estaria salvo, ele não sabe responder, meu Pai. Senhor, a nós que estamos aqui dentro também, Senhor, se manifeste a tua salvação, para que nós possamos, meu Pai, levar essa tão doce palavra de salvação àqueles que se perdem, meu Deus, porque para nós que somos salvos, a tua palavra é o poder de Deus, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, no teu poder, nos ensina na tua casa, nos ensina, meu Deus, a termos os nossos pés firmados na rocha que é Jesus Cristo, meu Pai,
para que nós possamos esperar o tão grande dia do Senhor, ao qual nós colocamos toda a nossa fé, meu Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Convido os irmãos a estarem em pés agora. E ainda com os olhos fechados em reverência, em adoração, começa a imaginar o Senhor Jesus voltando do céu, voltando com grande poder e grande glória, porque aquele que veio como um cordeiro mudo, ele voltará como um leão, ele voltará como um rei dos reis e senhor dos senhores, e por isso nós cantamos, te agradeço. Cante com o ministério de louvor. Tudo que tens feito, Agradeça ao Rei tudo que vais fazer, por tuas promessas. promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer. Então a igreja cantando, Todo o meu ser. te agradeço. Agradeço, Coral, um grande coral. meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço, Te agradecemos, Jesus. Como será maravilhoso esse dia. agradeço. Será grandioso, ó Deus, ver o teu rosto. E por isso te agradecemos, Jesus. Senhor, te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela esperança que nos mantém de pé, Jesus. Te agradecemos e por isso nós exaltamos e aplaudimos o nome do Senhor Jesus e damos a Ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Jesus. Deus abençoe. Ministério de Louvor, muito obrigado. Pastor Vieira. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos finalizando. Lembrando aqui o seguinte, olha só. Nós estamos tendo um curso de escatologia, irmão, na igreja. Olha, e riquíssimo, riquíssimo o conteúdo. Os irmãos divulguem, não falte. E eu vou dizer um negócio para você. Domingo, a igreja lotada e, infelizmente, muitos obreiros vêm só no domingo. Não fica bom obreiro, não é bom obreiro. O bom obreiro, o bom crente é aquele que participa das reuniões internas da igreja, das reuniões de ensinamento. Na terça-feira, culto de ensinamento da palavra, e no domingo pela manhã da escola bíblica dominical. Nós que atendemos no gabinete, nós observamos isso. As pessoas que mais nos procuram no gabinete são as pessoas que menos frequentam a igreja, menos frequentam os cultos de ensinamento. Culto de domingo, irmão, é uma maravilha, maravilha. Mas domingo é um dia profético para a bênção, para a gente ir para casa e passar uma semana bem. Mas o nosso dia a dia, ele vai ser pautado pelo ensinamento da palavra de Deus. E a nossa igreja tem escola dominical, tem culto de ensinamento na terça-feira, para o crente ser instruído pelo Senhor. E a maioria dos nossos questionamentos, não precisa nem procurar ninguém para falar. Eles são respondidos num estudo como esse aqui. São respondidos. É ou não é verdade, irmãos? Então, crente que é crente de culto de ensinamento e de escola dominical, são crentes que dão menos trabalho. Pelo contrário, eles ajudam, eles trabalham na casa do Senhor, né? Então, você só tem duas escolhas. Ou trabalha ou dá trabalho. Então, escolhe trabalhar. Viu? Deus te abençoa. Esse ensinamento, pastores, pastor Fabiano, ele está disponibilizando num pendrive para quem quiser. Eu acho que o pastor Daniel já está levando lá para 615, está passando para os irmãos. Pastor Benedito tem data show lá, né? Pastor Juarez tem data show lá também. Ainda não tem o data show desse lá, não? O senhor não tem, não? Ué, isso aqui facilita tanto a vida, a tecnologia, viu? Eu sei que da 203 tem, lá no pastor Anderson, eu tive lá, tem. Adquire esse material, o pastor Fabiano passa de graça.
para adquirir o conteúdo, para organizar isso aqui, são horas e horas e dias de trabalho de pesquisa. Pensa você pegar de graça, colocar num pendrive, pegar uma aula dessa aqui, chegar na congregação só e repassar. Pastor Juarez, isso aí é moleza, né? Ué, meu Deus do céu. Aí chega em casa, dá mais uma passada no conteúdo, inteira melhor do assunto, né? Faz igual o obreiro lá, melhora ele um pouco, né? Dá uma melhorada nele, e aí passa na igreja. Isso foi um obreiro, né? Que quando o pastor Samuel Bezerra dava estudo, ele ia lá e pedia a cópia, né? Aí ele falou assim, é porque eu pego essa cópia do senhor, levo para casa, dou uma melhoradinha nela e depois eu prego. Aí, vocês entenderam o que é o melhorar aí. Muito bem, então façam isso. Amanhã, sim, um agradecimento. Agradecer a igreja que orou por nós, que nesses dias de evento, um amigo nosso olhou e falou, pastor, acho que o senhor está precisando de dar uma saída, né, de viajar um pouco. Falei, rapaz, eu acho que eu estou. Falei, olha, eu estou com 3 diárias em Caldas Novas, então eu vou dar para o senhor essas diárias, o senhor pode ir lá por minha conta, né? Então eu acho que ele deu exemplo aí para né, os outros, né? Tá aí. Né, Mandorcas? Né? Então, quando estiver vencendo aqueles lá da Banco Corbrais, que vai perder mesmo, fala, pastor, já está perdendo mesmo, toma aqui, vai lá. Né? Estava perdendo lá 3 diárias da Banco Corbrais, e eu achei foi bom, irmãos, achei foi bom, graças a Deus. Obrigado por vocês que oraram, obrigado aos obreiros que mantêm essa unidade, esse compromisso da igreja do Senhor Jesus. Bom, amanhã, olha só, final de semana nosso está lotado. Amanhã tem tarde da benção, 14 horas. Quinta-feira tem o que aqui, pastor Leandro? A campanha. Quinta-feira a campanha. Só que quinta-feira começa também lá no pastor Benedito. Lá é sexta-feira. Lá é sexta-feira, dia 25 e 26. Lá no pastor Daniel, vai ser na sexta, dia 26. Dia 25, sexta-feira. Lá vai ser só um dia, cruzada, sexta-feira. Então, no pastor Daniel, nós precisamos de uma equipe para ir lá no pastor Daniel. Cadê os jovens? Estão aí? Estão animados? Cadê? Está aí? Já está certo para ir lá na sexta-feira? Está certo? Então, beleza. Não, vai para ajudar a fazer o trabalho lá também. Certo, sim. Vai antes, já fica lá e depois vão os outros, vai a turma. Então os jovens vão ajudar o pastor Daniel na sexta-feira, tá certo? Tá fechado? Muito bem. E lá no pastor Benedito, os varões no sábado. Né? Lá é sexta e sábado. E na sede, na Ceilândia Norte, é sábado e domingo os varões, olha só. Nós temos quinta, sexta e sábado, 3 lugares diferentes. E no domingo, 14 horas, lá na Ceilândia Norte, reunião de obreiro com todos os obreiros. E o pastor Ruberval convidou para eu dar a palavra lá, o estudo, para os obreiros. Então vocês não podem faltar, viu? Pastor Juarez, aí dá glória a Deus, né? Viu? Se vocês verem que o negócio está ficando meio assim, vocês disparam lá. Viu? Pastor Juarez, junta os obreiros para nós ir todo mundo, viu? Pastor Benedito, junta, pastor Daniel, pastor Paulo, junta lá todo mundo, diaconiza, obreiro, sai juntando todo mundo lá, viu? E pastor Anderson, não veio ninguém lá do pastor Anderson, né? Não tem ninguém não. Então, essa é a nossa programação para o final de semana, reunião da sede, cruzada sexta-feira no pastor Daniel. Não, casa de recuperação domingo não. Muito obrigado, lembrou? Mateus, põe da irmã Zenaide aí, aquele... Olha, irmão, dia 4 de outubro vai ter a eleição para conselheiro tutelar. Quem é a nossa conselheira tutelar aqui da nossa igreja? Fala mais forte, irmão. Zenaide, fala Zenaide Nunes, essa aí, ó. Qual é o número dela? 122.447. Irmãos, a Zenaide tem que ganhar. Pastores, a Zenaide tem que ganhar. Tem. Sabe por quê? Porque o voto ele é facultativo, só vota quem quiser. Pastor Benedito, eu preciso que o senhor abra as portas lá para puxar voto para ela. Daqui até o dia 4 nós vamos ter que fazer isso. Pastor Daniel, a mesma coisa. Viu? Lá no Recanto, não, porque você vai votar na sua zona eleitoral.
Então você vai votar no candidato à sua zona eleitoral. Por exemplo, no meu caso, Setoró, eu vou votar na zona eleitoral de Setoró, nos candidatos lá, eu não posso vir votar para ela. Mas só que eu vou, se tiver alguém que seja conhecido meu, que me peça o voto, eu vou votar no Setoró e venho para fazer campanha para ela aqui. Amém, irmãos? Agora precisa de ter mais de 500 votos. Então preciso de sua ajuda, precisa de ajudar. Juntar todo mundo, falar dia 4, missionário Zenaide. Cadê o material, Zenaide? Cadê o material, Zenaide? Está aqui? Pronto, então olha aqui, pastores, por favor, pastor Benedito, é uma questão de honra para nós. O senhor concorda? É uma questão de honra. Concorda, pastor Daniel? Concorda? Não é, pastor Fabiano? Os irmãos, concorda, irmão? Não é uma questão de honra para nós? Tem uma conselheira tutelada da nossa igreja, sim ou não? Olha, eu preciso não somente que você vote, mas que você conquiste o voto da sua família e da sua vizinhança, viu? Tem aqui um materialzinho dela. Não, o negócio ficou tão chique. É no mesmo lugar que vota, mesmo lugar. Ó, tu já vai, olha aqui, ó. O Leandro já está indo trabalhar com, ó, isso que não é bottom, não. Se fala melequinha, né? É, negócio que gruda na roupa. Santinho, né? Santinho, né? É idolatria, não, irmão. Santa Zenaide. Então, dia 4, nós precisamos de eleger a Zenaide. Senhora, está fazendo campanha? Já pegou o material dela? Pronto. Então, quem tem, Eloides, que tem cadê Elo? Elo, lá faz campanha, Rejane no salão, viu? Pessoal, todo mundo, aonde você for você trabalhar, leva o material da irmã Zenaide. Tem muito material, nós temos que zerar esse estoque em nome de Jesus, viu? Deus abençoe, vamos nos colocar em pé, agradecer a Deus por esse culto tão abençoado. Esqueci alguma coisa? Não, né? Oferta, eita glória, vamos tirar a oferta? Vamos, ô Ismar, pera aí, não sai não, ainda tem a oferta, pera aí Ismar, estou te vendo aqui. Pega, porque as diaconisas não vieram para cá, porque se vocês já pegam e já vêm, já me ajuda, adianta o expediente aqui. Me ajuda aí, me ajuda. Me ajuda, que eu voltei com a cabeça bem leve. Agora, se não ajudar, não vai não. Senhor, abençoa as tuas finanças, abençoa a tua oferta, abençoa a tua semente. A semente para plantar e a semente para comer, já vem pegar a oferta em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoa. Deus te abençoa em nome de Jesus. Que bênção, que bênção, que bênção. É muita coisa. Eu falei para o Leandro dar o aviso, mas o Leandro saiu daqui e me deixou. Aí eu fico demorando. Muito bem, então essa é a nossa programação. Deus abençoa. Pastores, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui. Deus abençoa em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quem já colocou a oferta aí na salva, estende assim as suas mãos, por favor. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus na terra. Digam amém. Deus te abençoe, vá em paz, passou.